Onde o senhor veio? Há praticamente 37 anos eu moro em Santa Cecília e vim relativamente do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Mas antes de vir para cá eu morava em Caçador, no distrito de Rio das Antas. O senhor desenvolveu aqui em Santa Cecília seu valor? Poderia nos citar algumas? Olha, dentro das atividades, com esse tempo todo, 37 anos, inicialmente eu vim para Santa Cecília explorar o comércio. Naquele tempo era armazém geral, assim, né? Posteriormente eu tive um dos primeiros postos de gasolina em Santa Cecília, posto Shell. Tá? Posteriormente também tive um matadouro, né? Na sequência, eu montei uma indústria madeireira, serraria e fábrica de móveis. Tá? Também fui agente de automóveis, na época da Willys. Willys, posteriormente Ford, tinha oficina mecânica com revenda de peças e automóveis. Né? Também participei e participo até hoje como sócio da Indústrias Bonete, onde eu fiz parte, inclusive, da implantação da fábrica de aglomerado, como de papel, papelão e cartolina em Santa Cecília. Né? Hoje, praticamente, apenas administro uma pecuária. O meu ramo principal seria a atividade agropecuária, tendo passado para os meus filhos o ramo de serraria e móveis. De 82 a 88, também exerci no município a atividade de prefeito municipal, eleito pelo povo. Por que partido o senhor venceu as eleições? Pelo PDS, na época, Partido Democrático Social. Né? Nós gostaríamos que o senhor destacasse as principais obras da sua administração na Prefeitura de Santa Cecília. Pois não, Julieta. Aí, nesse sentido, como principal, eu não saberia dizer quais delas, porque eu considerava, na época, como prefeito, toda a obra principal, por pequena que ela fosse. Eu acho que ela sempre, no município, sempre deve ser a principal, aquela que está se fazendo. Mas eu gostaria de talvez, como me foi pedido por você, Julieta, de nomear algumas, partindo pelas escolas. Principalmente, nós víamos aí as escolas, principalmente aqui no bairro Bonete, um aglomerado numeroso de pessoas, onde um bulto grande de meninos, crianças, precisavam da escola, e era atendido em duas escolas, duas casas de moradia de empregados. Então nós construímos a escola Alcides Carlos Bonete, que está ali até hoje, né? Tá. Na sequência, Léa Matilde Gerber, aí do bairro da Marciliano Fernandes. Também a de Santo Antônio, que estava escorada normalmente, da Nossa Senhora Aparecida, aqui embaixo no bairro Nossa Senhora Aparecida. Tá. Na sequência, independente de outras escolas que construímos também no interior, nós temos aqui uma das obras que eu acho que foi muito importante, foi o Parque Alfredo Drissen. Tá. Esse parque, ele está ali com o estádio, está com o autódromo, está com a feira do gado, tem uma hípica, tem a cancha de laço, salão de festas, bolão, nos fundos tem a horta municipal, tá? E dentre muitas outras coisas, a eletrificação nesse parque. Então tem esse parque, mas independente do parque, não podemos esquecer uma rodoviária que nós temos aí. Bom, a parte dessa rodoviária, ela é rodeada por um asfalto que foi feito aqui. Um asfalto que está aí até hoje. Tá? Não houve praticamente, vamos dizer, qualquer desvio, porque o asfalto está aí, está durando, está aguentando, não houve desvio de verbas, né? No caso. Independente disso, nós temos uma obra que eu considero, me sinto feliz, realizado, uma obra que nós todos juntos fizemos, o povo de Santa Cecília fez, foi a construção da PAI, assistência para PAI, aos excepcionais, que estão aí, precisam, são filhos de Deus também, querem um lugar ao sol, está aí a obra. Tá. Temos a Rua 15 de Novembro, a Avenida Nakayama, que foi aberta inicialmente quando nós assumimos, tá.
tem 104 tubos de metro num dos primeiros bueiros que foi feito, atravessando banhados, com 30 metros de largura. Tá? Bom, eu considero uma obra importante também a Capela da Ressurreição. Vamos lembrar a condição nossa, hoje e amanhã, lembrar dos nossos antepassados, de nós mesmos. Tá? Temos lá uma capela que nunca mais, eu me lembro, né, que foi encomendado um corpo com semelhante aqui na igreja para se levar no cemitério, porque lá está a capela, lá está onde nós vamos dar o nosso último adeus a nossos parentes, amigos. Né? Temos a favela com 105 casas, 105 casas que estavam lá, favelados com lona, cobrindo as suas casas, lona ou tambores velhos, foram feitos na época. Hoje está favelando de novo. Vê-se lá que não tem mais tido um cuidado necessário pelo órgão municipal. Sem querer criticar ninguém, mas eu vejo o que vem acontecendo. Tá. Temos aqui, bem de frente, quem acreditava que nós íamos indenizar e fazer um acerto amigável com a bombacha Alcides Veiga para construirmos aqui, num buraco que tinha aqui, uma praça como está aí, Praça Francisco Lucas, na entrada da cidade, junto com aquele meio calçadão que nós temos aí, né? Temos os canais de televisão. O que nós tínhamos aqui? A RBS, ligeiramente, vindo lá do Morro, trouxemos aqui a Bandeirantes, trouxemos a SBT, aonde? No parque, lá em cima, que eu não nomeei agora há pouco, mas está lá, centralizado no parque, trazido por nós. Tá. Antes do final do nosso governo, vinha na nossa mente, nós não podíamos esquecer, estava no nosso itinerário, a Praça da Igreja, indiscutivelmente. Era aqueles fios por cima, era aquele movimento de carros pela frente quando o povo saía da igreja, tá atrapalhando. Nós procuramos renovar aquilo, fazendo uma praça, iluminando essa praça. Está lá. Então é uma das obras que eu considero extraordinária. Isto na cidade, professor, não querendo me alongar em enumerar muitas outras obras, né? A praça da frente da prefeitura, se nós analisarmos, desde aquelas jardineiras que tem lá, tá? Tudo foi feito por favor ali. A praça na frente da Capela da Ressurreição também foi feito por nós, enfim. Tá? No distrito de Timbó Grande, nós tínhamos um distrito e que a prefeitura tinha que atender. Nós construímos lá, uma das primeiras coisas que nós lembramos de fazer é renovar aquela escola Machado de Assis, que estava funcionando em situação precaríssima. Quando nós saímos, veja a escola que ficou lá. Construímos uma intendência, levemos a eles canais de televisão, não bastou a SBT, levamos a Bandeirantes para eles. E assim atendemos também alguma coisa lá no interior, sobre algumas escolas. No Buriti, ampliamos a escola Serafina Bonetti. Tá? Iluminação do Timbó Grande, isso que é muito, aquela iluminação primeira que foi feita lá, foi com recursos da Prefeitura Municipal de Santa Cecília. E a luz também entrou na nossa época. Quantas vezes nós viajamos ao Rio do Sul, a todos lados, buscar fios, reclamar com a empreiteira da construção da rede, ela entrou na nossa época, também por pedidos e insistência nossa, né? Então, é o que mais ou menos, em termos gerais, a gente sem pretensão nenhuma, gostaria de enumerar como obras que foram feitas em Santa Cecília. Né? Já há muitos anos aqui em Santa Cecília, criou seus filhos, formou sua família aqui. Como é que era no passado Santa Cecília, na época que o senhor veio para cá? Que pessoas aqui moravam? Pois não, Julieta, isso aí seria um caso longo se a gente fosse se expressar mesmo na realidade e dizer tudo o que era Santa Cecília na realidade. Santa Cecília era um lugar assim, pequenininho, de uma vez, pequeno, com poucas casas residenciais, praticamente um mínimo de ruas que davam acesso a essas casas, bastante espalhada pelo campo. Isso aqui era um campo só, nós caçávamos perdiz, aí caçava veado dentro da cidade, e de todo jeito. Tá. Rodeado, inclusive, uma cidade, um lugarejo muito bonito, era rodeado de umas matarias maravilhosas, embuiais,
Pinheirais, era uma coisa maravilhosa isso aqui, mas pequena em si, era um lugarejozinho, um agrupamento de pessoas que viviam entre si, mas unidas, né? Tá. Então, o que nós tínhamos aqui na época? Nós tínhamos ligeiramente uma capela, que era a igreja, assistida por padres franciscanos de curitibanos, que com a maior dificuldade tinham condições de chegar aqui, a cavalo, a maioria das vezes, porque o acesso era difícil. Tínhamos 2 clubes, Guarani e 1º de Janeiro, tínhamos as 2 casas de comércio, tínhamos uma serraria, que era do Pigato, na época que nós viemos para cá. O acesso era dificílimo, apenas uma estrada, que nós chamamos de guarda-mora aqui, dá 32 quilômetros, que nos ligava a uma estrada que também não era empedrada, que ligava Caçador a curitibanos. Nós, para trazer mercadorias aqui, fornecer os armazéns, o comércio, nós tínhamos, além de não ter pedra nenhuma na estrada de Caçador a Curitibano, não tinha nenhuma estrada que desse condições quase 32 quilômetros. Teria que ser, olha, rezar um Pai Nosso, tá? Para sair de manhã de Caçador e chegar à noite aqui, se não pousar na estrada, né? Então era muito difícil. Bom, em caso vamos dizer, havia não, projeto da BR-116, ou então naquele tempo era BR-2, estava sendo trabalhado, estavam sendo abertos cortes, feitos bueiros, começando as terraplanagens, né? O trabalho que estava sendo feito na época não era fácil também. As máquinas de hoje são mais modernas. Naquele tempo os cortes eram feitos inclusive com burricos, caçambinha com os burricos, tirando as pedras dos cortes que eram feitos. O acesso para curitibanos, por exemplo, a entrada aqui, esse primeiro viaduto, no bairro do Zilo aqui, isso ali estavam começando a armação para fazer a ponte. Era sair tudo por fora. No Rio Correntes, quem vai para Curitiba ou para Mafra, ali também era desviado pelo Augusto Gaudêncio, tinha um desvio onde estava sendo construída a ponte. No corte de pedra lá em cima não se passava. No Campo Alto também existiam os desvios e estavam sendo abertos os bueiros. No descer a Serra do Espigão, era só na base de desvios. E quando se chegava então no FUC, lá embaixo, aí se encontrava, seria uma BR-2 aberta de fora a fora, já cascalhada e tudo. E o trabalho demorou mais nesse trecho aqui, né? Então nós não tínhamos outro acesso, não tinha saída aqui. Por isso que eu acredito, inclusive, que nós fiquemos aí com as riquezas materiais, grande parte delas, os pinheirais, as imbuias e tudo, por mais tempo do que os outros municípios, né? Tá, as pessoas mais importantes que tu me perguntou, Julieta, aliás, mais importantes, pessoas que residiam aqui, moravam aqui, né, Julieta, na época, tá? Eu poderia nomeá-las, teria muitas, mas nós também não podemos se alongar demais também nas coisas. Mas as principais que a gente se lembra agora de momento seriam, vamos supor, Fridolin Guet, em memória, a maioria falecidos. Então eu vou fazer questão de dizer as que ainda vivem. Aires Gaudêncio, falecido, foi comerciante. Tá. José Franzão, vivo, está aí até hoje com o seu comércio, no mesmo local. Tá. Francisco Lucas, coincidência, teu pai. Teu pai foi gostaria de me segurar um pouquinho aqui, foi o primeiro a montar uma indústria diferente do que serraria. Foi o primeiro a pensar em fabricar um soalho, beneficiar um soalho e fabricar uma janela e uma veneziana. Montou sua fábrica, tocada com motor a óleo diesel, com o maior sacrifício do mundo. Francisco Lucas. Tá. Foi talvez eu me atenha um pouco mais depois a falar das atividades de Francisco Lucas, o que ele assumia sempre. Mas Hermes Moreto, que veio para cá junto comigo, Domingos Canfer, Miguelzinho Pinto de Souza, Arno Eli, que está ali até hoje. Falar em Arno Eli, eu acho que, não sei se tem condições, eu gostaria de lembrar uma parte. Em 1948 eu já estive aqui, já vinha com meu sogro aqui quando compravam pinheiros, e o Arno Eli casou em 48. E no casamento, eu gostaria de lembrar isso, pequeno partezinho, quando o Arno casou, eu trouxe o juiz de paz
à meia-noite para concluir o casamento. Depois que estavam nas festividades, no 1º de janeiro, e o padre não conseguiu chegar para fazer o casamento. Se casaram apenas pelo civil, à meia-noite, que nós fomos, eu saí daqui, descendo a Serra do Espigão, por esses desvios todos que eu falei agora, para procurar o juiz de paz, que era Francisco Lucas. Estava construindo uma casa, tinha ido a cavalo. E achar a casa onde ele estava construindo, lá no Lajeadinho. Fomos lá, encontramos a casa, trouxemos o homem, levaram ele erguido no salão para celebrar o casamento, como juiz de paz, à meia-noite, do Arneli, com Dina Ribeiro. Tá. Perdoe, eu fugi um pouquinho da tua pergunta, viu? Né? Não tem problema. Tá. Falei aqui em Francisco Lucas. Hermê Boneto, que veio comigo, Domingos Camfer, Miguelzinho, Arneli, Fiorino do Menegoto, falecido, Valfrido Granemann, que era nosso coletor, era distrito, nós já tinha a coletoria, Frederico Arbegaus, falando da família, fala em falecido Frederico vivo conosco, fala em Euclides Arbegaus, em Dionísio Arbegaus. Lembramos Juventino Goethe, também em suas atividades na época, Marciliano Fernandes, Felipe Gerber, Baltazar, que foi o nosso primeiro professor daqui, e assim por diante. No interior, então, nós lembrando algumas pessoas do interior que também se faziam presente na cidade seguido, é Orestes José de Souza, que foi nosso primeiro prefeito aqui, Valfrido Drissen, Alfredo Drissen, próximo aqui, Manuel Gaudêncio, Guilherme Rauen, Rodolfo Goethe, fazendeiro fora, Janguinho Ribeiro, tá? E assim muitos outros que moravam fora também, mas que vinham de vez em quando para a cidade. Na época, o que se fazia na parte de recreação? Olha, Julieta, se eu me permitir te dizer, o que você pode encontrar de recreação num lugarejozinho pequeno como eu já expus aí, né? Mas é claro que as pessoas entre si, elas têm que se reunir também, têm que viver em comunidade e tem que ter alguma coisa de recreação. Como eu já disse, eu acho que tem a impressão que já disse que nós tínhamos 2 clubes aqui. O 1º de janeiro como o Guarani. O 1º de janeiro era tido assim como um clube mais de fazendeiros, mais de pessoas um pouquinho mais elevadas, coisa assim mesmo. E o Guarani era um clube mais simples, que inclusive incluía as pessoas pequenas e tudo, mas que os grandes também iam, né? E que se frequentava e que se dançava. E dançava mesmo. Era dançar de anoitecer e amanhecer. E na festa, principalmente do 1º de janeiro, aquilo era de vinho o pessoal de fora, que eu comentei, os que moravam mais fora, não comentei todos, mas vinham acampar. Então eram feitas as festividades ali, tá? Indiscutível, independente disso, desses festejos, os festejos que principalmente chamavam a atenção em Santa Cecília, era 22 de novembro, a festa da padroeira, indiscutivelmente. Então reunia todos, vinha todo, Santa Cecília, o interior inteiro, Timbó Grande, tudo reunia, acampavam. Era 3 dias de festas, mas festas com devoção. Festas de tempos em que houve dificuldades com a construção da estrada, de Santa Cecília ter sido assim, inclusive lembrada como terra de pistoleiros. Isso não havia, com o povo de Santa Cecília não havia. Havia essas festividades com uma irmandade, uma comunidade vivendo entre si. Essa questão de pistoleiros aconteceu depois com a construção da estrada ou da ferrovia ou coisa semelhante, né? Então era tá, como vamos dizer, outras recreações, encontro da comunidade, tá? O camarada, quando começava a construir sua casa, ele já podia se aprontar, ele não dividia a casa, nós dávamos uma surpresa e dançava bastante. E o nosso gaiteiro, eu me esqueci de lembrar aqui das pessoas de Santa Cecília, era o João Conin, que está aí até hoje e toca sanfona. E tocava sanfona a noite inteira e nós bailávamos, tá? Aí me faz lembrar mais uma vez teu pai e tua mãe, tá? Eu, inclusive, eu combinava com a minha mulher, tua mãe era Julieta também, né? Julieta não, Violeta, tá? Eu combinava com a mulher, então eu convidava ela, e infestava, e mandava a mulher se esconder. E teu pai vivia, o Francisco Lucas vivia correndo atrás para ver se achava a mulher, e nós passávamos dançando uma porção de moda. Então acontecia esses acontecimentos que como um encontro, como um divertimento,
Tá. Independente disso, nós, homens, nós, com a caça que tinha em Santa Cecília, perdiz, veado e tudo, nós tínhamos nosso prazer, o nosso passatempo, na caça também. No veado, na perdiz, nos passarinhos, em todo que é lado, né? Alguns detalhes mais, eu podia chegar a um ponto que nós também tínhamos um lugarejo vizinho, que nunca foi distrito, nunca foi nada, que chamava-se Ubatã. É a costa, um acampamento, estação rodoviária, hoje ferroviária, onde estava sendo construída essa ferrovia, tá, que liga Lages, de Mafra a Lages. Tá. Ali então encontrava-se o batalhão. Então no batalhão existia um clube, uma sociedade que era rigorosamente estabelecida através do regime militar. Tá. Então, se era convidado, nós íamos lá, né? Tá. Hospital, nós não tínhamos aqui, mas o nosso hospital, com médico, enfermeiros e tudo muito bem montado, era o Batã. E assim por exemplo, luz elétrica, o Batã. Inclusive, nesse sentido, eu gostaria de completar, talvez, ou acrescentar a tua pergunta. Houve um pensamento, quando isso aqui foi criado no município, em não ser sede Santa Cecília e sim Ubatã. Por quê? Através da água, que havia dificuldade em Santa Cecília, através de esgotos, que era difícil também, mas principalmente a água, e um manancial de água como tinha Ubatã. Então foi pensado em fazer a sede do município no Ubatã. E eu fui um dos que batalhei, não, tem que ser Santa Cecília. Se for preciso, como hoje nós pensamos, nós vamos buscar água lá, mas tem que ser aqui. Né? Tá. Então houve pensamento da mudança disso. Então essa era a parte que nós passávamos aí, né? Na parte da recreação, e vivia-se do trabalho e encontrava-se a maneira também de se descansar, né? De encontrar alguma forma de recreação, né? Vamos falar da construção, quando foi construído o hospital aqui em Santa Cecília? Olha, Julieta, eu com precisão agora não poderia te dizer e nem responder com datas, dias e exatamente, né? Eu posso te dizer como aconteceu. Como aconteceu. Havia necessidade, premente mesmo, né? Tá. Como havia necessidade, a comunidade se reuniu. Nós se reunimos. E no nós se reunir, começamos a juntar os primeiros valores para se construir um hospital. Adquiriu-se um terreno e começou-se a obra. Mas a obra, vamos até admitir que foi um pouquinho, talvez, um plano meio grande inicial, quando ele devia ser menorzinho. Construímos lá um enorme de uma casa, com 2 andares, tá? Sem ter assim raciocinado a condição financeira que até funcionar o hospital. Mas construímos, mas ficou parado os 2 andares. Ficou parado temporariamente, sem condições de poder dar uma continuidade. Na sequência, com numerários que foram adquiridos novamente, com festividades, com, vamos dizer, ajuda de um e de outro, na época já houve alteração de prefeito, entrou Orestes, José Carlos de Medeiros, uma ajuda ligeiramente que nós já havíamos recebido de Orestes José de Souza e uma sequência com José Carlos de Medeiros, foi pensado em demolir aquele estabelecimento de 2 andares e deixar num andar só, para podermos concluir melhor, uma parte menor, mais satisfatória para Santa Cecília. Tá. Foi o que foi feito e foi onde começou a funcionar o Hospital de Santa Cecília. Apesar que eu tenho uma partezinha pequena que eu precisava deixar claro nisso aí. Quando aconteceu isso aqui, na época, recém-formava-se, ou estava para se formar, um filho de Santa Cecília, que eu até me permito dizer que eu me esqueci de constar nas pessoas que aqui moravam, não dentro de Santa Cecília, mas no Batã. Era
Alceu Alage, falecido. E o seu filho, Edgar Alage, estava para se formar. Então foi proposto na época, ele não tinha ainda uma localização aonde ia se radicar como médico. Foi proposto pelo seu sogro, ou futuro sogro na época, Hermes Bonetti, que construiria por conta dele um hospital, para que o filho tomasse conta. E naquela altura sempre acontece isso, ou muitas vezes acontece isso, o hospital era comunitário e tudo, é claro que a comunidade acabou não cedendo esse ponto de vista e ficou para a comunidade não aceitar a proposta que o Hermes fez e perder uma aplicação de um dinheiro graúdo que ele iria gastar aqui e a colocação do seu genro, que posteriormente perdemos, foi se colocar em Caçador, que é o Edgar Alage. Isso é uma das passagens importantes de Santa Cecília. Perdemos o médico Edgar Alage. Bom, esse é um dos fatos, teria muita coisa em termos do hospital, mas é o que poderia te afirmar sobre o hospital, né? Alguma coisa. Bom, você me perguntava, ou pelo menos não constou, não sei se você quer fazer a pergunta, você me fazia ela há pouco, sobre a igreja, né? Tá. Então, sobre a igreja eu poderia te dizer, Julieta, sobre a igreja é uma velha história, inclusive. É uma história daquelas que pega mais no ser humano. É o lado de nossos pais, é o lado de nossa religião, o lado da nossa vida, né? Então, nós tínhamos a igreja, tínhamos a assistência mínima dos padres, como já relatei, franciscanos de curitibanos. Tá. Na sequência, recebemos eu preciso afirmar à frente, porque senão eu não chego aqui. Acontece que a indústria Bonetti, firma Bonetti, sempre foi radicado com um escritóriozinho, no passado, na rua Porto Alegre, no Cabral, lá em cima. E o Cabral, os padres que exerciam a igreja do Cabral, aquela paróquia, eram os padres passionistas. Então tinha-se ligação com os padres passionistas do Cabral, através do escritório na rua Porto Alegre. Se ajudava, inclusive, a própria paróquia. Então, em conversa daqui e dali, a congregação passionista dependia, talvez, de uma colocação entre Curitiba, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, de uma colocação intermediária. Interessou-se em Santa Cecília. E como o interesse houve em Santa Cecília pela distância também, 245 quilômetros de Curitiba, dando condições, interessaram-se em vir para cá. Então foi feito o máximo possível por nós, pela firma Bonetti, por mim ajudando, de fazer o máximo para nós termos aqui os padres definitivos. Tivemos a visita na sequência, como me lembro como se fosse hoje, do padre Rafael Busato, se não me engano era provincial dos passionistas. Tá, veio aqui, fez a visita e tal. Demos o máximo ou o mínimo de atenção, ou o máximo ou o mínimo, dependendo da autoridade que ele exercia como provincial dos passionistas. Mas as exigências e o pedido que ele nos fez foi satisfeito, de uma área de terra, e se colocariam em Santa Cecília, e nós teríamos aqui a continuidade de termos os padres passionistas em Santa Cecília. E isso aconteceu. Aconteceu, e desde a época nós estamos aqui, não sei por que privilégio, o que nós temos de melhor do que os outros, favorecidos com 2, 3 padres todo o tempo. Bom, um dos padres, na época, você me perguntou sobre a igreja, um dos padres, então, na época, padre Germano, por sinal, eu me permito dizer com a maior franqueza, foi muito amigo meu, brigamos muitas vezes, discutimos e tal, mas sempre naquela briga de boa vizinhança, de diálogo. Era bastante dinheirista, ele não sabia fazer uma prática na igreja sem pedir dinheiro, né? Tá. Então, pedindo dinheiro, mas ele tinha que fazer a obra também, né? Tem que dar razão, ele tinha que construir, ele tinha que levantar os tijolos. Então ele pensou em levantar uma igreja, a igreja matriz, porque aí, através do bispado, foi criado a paróquia de Santa Cecília. E através da paróquia precisava ter uma igreja.
E eu preciso adiantar, eu na época era vereador, e eu não aceitava que o padre Germano me desmanchasse aquela capela que estava ali, aquela igreja. Eu queria que fosse escolhido outro terreno aqui, às margens dessa BR-116, o BR-2 que estava sendo construído naquele tempo, para ser a paróquia, a casa paroquial e tudo, e deixasse aquilo como tradicional, uma capela. Dando sequência ao que eu já vinha falando, eu, muitas vezes, eu comentei que tivemos atritos, inclusive, com o padre Germano, o qual eu admiro muito, meu grande amigo, Deus o livre, o padre Germano, tá, que Deus lhe ajude, sempre esteja junto com ele, sempre, meu grande amigo. Mas ele, como eu já disse, ele era dinheirista, mas ele precisava do dinheiro, porque precisava construir. Mas queria construir ali, queria e deu a sequência, ele tinha a comissão da igreja, deu o andamento, construíram. Mas você me perguntou da igreja, então, Julieta, que capela maravilhosa, que coisa mais linda, construída pelos antepassados, pelos primeiros moradores de Santa Cecília, serrada à mão, a madeira, embuia serrada à mão, machambrada, encantilada à mão, pintada pelos nossos pintores que viveram aqui, os Pires, pintaram aquela abóbada maravilhosa que se formava em cima da igreja. Então aquilo eu sentia demais desmanchar aquilo, mas foi desmanchando e foi feito. Houve-se o trabalho maravilhoso do padre Germano, em que aconteceu que a igreja está aí hoje, está servindo até hoje a comunidade toda e continuará servindo. Na sequência, certo, nós vamos ter, tivemos trabalho do próprio padre Germano, utilizando-se da madeira que ele demoliu a igreja e construiu a outra. Ele construiu um salão de festa, um salão paroquial, coisa mais linda do mundo, mais bem feito, utilizando os resíduos da sobra dessa madeira, fazendo um salão paroquial, que infelizmente no passado foi arrumado para o Fórum de Santa Cecília e que através de safadeza ou de crime foi incendiado. O padre Germano conseguiu levar, inclusive, neste salão, um cinema, para aquela recreação que você me perguntava, tá. Aquela recreação que você me perguntava de Santa Cecília, o padre Germano nos trouxe um cinema, colocou cinema nessa parte, tá. E ainda ajudou com que Santa Cecília conseguisse ter a comarca, porque Santa Cecília tinha que fazer o fórum, mas como é que ia fazer? Então a igreja, através do padre Germano, construiu esse salão paroquial e construiu lá em cima o fórum, onde funcionava o fórum da comarca. Cedendo essa instalação, nós conseguimos a comarca para Santa Cecília, através de trabalho. Você veja, quando eu falo que ele era dinheirista, mas eu também falo o que ele fez, o que não fez. Isso é muito importante para Santa Cecília. E através de mãos criminosas, posteriormente, como eu já disse, foi queimado aquilo lá, mas que serviu para o futuro de Santa Cecília, inclusive em termos de comarca. O resgate histórico de Santa Cecília, qual a mensagem que o senhor poderia nos deixar? Julieta, a mensagem que eu poderia deixar é aquilo que a gente vem acompanhando no dia a dia da aproximação desse ano 2000, e que muito tempo já se foi, em que nós já devíamos ter pensado nisso, mas que ninguém pensou. O que se alguém pensou, não fez. Então hoje a gente procura até se admirar muito, agradecer você, a irmã Terezinha, a todas as pessoas que estão acompanhando nesse acontecimento da cultura de Santa Cecília, desse museu de Santa Cecília. Inclusive, há poucas semanas passadas, eu assistia à missa, quando o padre Ari, antes do início da celebração da missa, fazia a irmã, a direção da escola, fazia entregar objetos que lembram o passado de Santa Cecília, lembram a cultura de Santa Cecília, fazia entregar na hora da celebração da missa. Ouvíamos as palavras do padre Ari, que nos entusiasmava isso, e que nos lembrava que há muito tempo devia acontecer isso. Então, mais do que nunca, eu reforço aquelas palavras que eu escutei, para que o povo pense em resgatar o passado, que
praticamente, hoje, se nós formos olhar, tem muita dificuldade. Quando era bem fácil no passado, que aí estavam ainda algumas residências, algumas casas. Me lembro como se fosse hoje, quando eu era prefeito ainda, eu tornava de utilidade pública uma casa que ficava a par da casa do Aires Claudemir, na frente do José Franzão, que era uma das mais velhas ainda de Santa Cecília, pertencia por herança ao seu Altino, se não me engano, Exaltino França. Exaltino França. Ele interpretou mal meu pensamento como prefeito. Ele pensou que eu queria tirar a casa dele. Eu não queria tirar a casa dele, eu queria pagar. Mas eu queria mostrar o que era uma residência dentro da cidade do passado. Isso é resgatar o que nós éramos, o que nós fomos, para mostrar aos nossos filhos. Eu estou falando isso, muita gente vai escutar isso, que nasceram depois que eu vim para cá. Quantas pessoas não têm 50 anos, ou 47, o tempo que eu vim para cá? Eles vão escutar isso e vão lembrar por que nós, no passado, não fizemos isso. Eu inclusive, tornei de utilidade pública, se me permitir, sem querer aprofundar demais, eu tornei de utilidade pública uma área que pertencia ao Juventino Goethe, falecido, em memória. Uma maravilha de uma casa que mostrava, inclusive, o coberto de tabuinha da época, junto com Santa Cecília, por insistência e por teimosia de terceiros, vieram, e para que não acontecesse de dizer que eu era contra a industrialização de Santa Cecília, eu liberei a utilidade pública e deixei vender a área por Tamão na Caião. Aonde está a casa de Juventino Goethe? Aqui encostado. E que Juventino cedia para nós, para a prefeitura, porque eu estava pedindo para preservar o terreno dele e a casa dele. Porque ele tinha uma maior satisfação em deixar aquela casa, porque ele tinha sido convidado a ceder o terreno para a prefeitura, porque era para preservar a casa dele. E peças que o Colégio Estadual Irmã Irene já conseguiu arrecadar, junto com as famílias, com os alunos. Nós temos o sonho de fazer uma réplica de uma das casas antigas aqui de Santa Cecília. E queríamos a sua opinião sobre o assunto. Pois não, Julieta, nesse sentido, eu poderia te dizer de que, dependendo do meu apoio, do apoio dos meus filhos em termos da indústria, dependendo do que eu puder fazer em termos de uma ajuda de um governo de estado, tá, eu não digo lá demais de um prefeito municipal, porque não sei até onde ele vai colaborar ou não, mas faço, através disso aqui, o meu pedido, tá, que faça, que coloque, seria uma das melhores aplicações que ele poderia fazer, históricas para Santa Cecília, uma aplicação em termos da construção do nosso museu histórico, através de uma construção, copiando, nós temos fotografias, aquelas construções da época em que Santa Cecília começou a ser conhecida. Eu acho que nós devemos fazer esta casa, inclusive, se não for feita, se me permitir, Julieta, eu até não seria muito favorável ser construído em cima do próprio terreno do Estado de Santa Catarina, do Colégio Irmã Irene, que fosse adquirido, ou fosse doado, que alguém doasse um terreno próprio, que fosse do museu, não tem nada com o Estado, do museu, fora daquele terreno, que aquilo é mais para ensino, isso e aquilo, para Santa Cecília, o museu. Isto aí é uma coisa que eu, inclusive, te prometo e te garanto, que vou lutar por isso, dependendo das indústrias, do comércio, ou de alguma coisa que, talvez de alguma amizade que você tenha nos poderes públicos, de um deputado Onofre Agostini, de um deputado Reno Caramore, de um secretário da Educação, Paulo Bauer, que é meu amigo, de um senador da República, Espiridão Amin, de um Jorge Bornal, presidente de um PFL também no Estado,
de todas essas autoridades, de um governo do Estado, que é um grande amigo meu, Wilson Kleinben, que todos, de uma forma ou outra, nos dê uma mão. Este museu será feito baseado na cópia das construções que existiam em Santa Cecília. Pode me garantir isso, Julieta, que eu vou lutar por isso. Obrigado. Muito obrigado pela atenção.